Bom, primeiro, obrigada por essa oportunidade, apesar de ser um trote, é uma oportunidade estar aqui, né, e uma grande responsabilidade também, de poder compartilhar aqui um pouquinho daquilo que eu vim estudando, né. Eh, Recentemente até comentei com o André que eu finalizei o meu mestrado na área de sistemas produtivos, gestão, e sustentabilidade, né. Não vou falar sobre o tema da dissertação, mas é um dos pilares que eu vi muito durante a minha o meu percurso, né, de estudo, e é algo que eu gostei muito e eu quero levar para frente. Eu vou compartilhar aqui já a tela com vocês. Eu costumo ser bem objetiva no que eu falo. Espera aí, compartilhar a tela, que aí ele não se eu colocar em modo apresentação, vocês enxergam, será? Vamos ver. Tá certo? Estamos Ok? enxergando, tá perfeito. Então tá bom. Bom, então falando um pouquinho sobre mim, né, eu sou formada em arquitetura, a minha formação é há 13 anos, né, eu sou formada há 13 anos, mas eu já venho trabalhando no setor da engenharia antes mesmo de entrar na faculdade de arquitetura, né, já vim trabalhando em escritório de engenharia lá atrás. A minha professora de matemática gostava muito de mim, do ensino médio, me chamou para trabalhar no escritório do marido dela, e foi aí que eu comecei a me apaixonar pela engenharia. Eh, Puxei um pouquinho mais para arquitetura, porque eu pensei em voltar a os meus estudos para design de interiores, mas tudo sempre me puxou para a área mais da engenharia, né, e sustentabilidade. Então cheguei a fazer uma pós na área da arquitetura sustentável, né, e recentemente terminei aí meu mestrado, como eu disse agora há pouco, com foco em descarbonização, modelo de inovação. Foi uma aplicação bem bacana. Em uma outra oportunidade, eu trago aqui o estudo de caso que a gente fez dentro de uma indústria de componentes automotivos, foi bem legal, para voltado mesmo para a descarbonização dentro da empresa. Vou botar aqui. Bom, o tema aqui hoje que eu quero abordar um pouco e com é uma grande responsabilidade aqui, porque a gente só tem grandes mestres, grandes profissionais, né. Então, se eu falar alguma coisa errada, podem me cortar, podem me corrigir, que eu não tenho problema nenhum referente a isso, tá, gente. Mas eu quero falar um pouquinho sobre sustentabilidade em projetos. Quando a gente fala de sustentabilidade, muita gente pensa só no meio ambiente, e a sustentabilidade ela vai muito além disso, né. E dentro desse eixo de sustentabilidade e gestão de projetos, a gente tem um termo muito, hoje muito conhecido, que é o conceito ESG, né. Então a gente vai explorar um pouquinho aqui hoje sobre, o conceito ESG, né, e como ele pode ser implementado de forma técnica, eficiente e com resultados mensuráveis dentro da empresa. Então, falando aí um pouquinho, o que é o ESG, né, para quem não tem o conhecimento. O ESG, a sigla dele, vem do inglês, né, que é Environment, Social and Governance, que em português é ambiental, social e governança. E esse termo ele surgiu lá no meados de 2024, em um relatório junto ao Pacto Global da ONU, né, intitulado como Who Cares Wins. E desde então ele se tornou um grande pilar para avaliação de desempenho organizacional dentro da empresa, né, mais voltado para uma decisão de bons investimentos, decisão de investimentos no geral da empresa. E o ESG, ele trabalha principalmente com essas 3 dimensões, que é o ambiental, social e a governança, né, que não é apenas boas intenções, né, sustentáveis, mas garantir uma estrutura mais concreta, uma gestão que traga mitigação de riscos, né. Enfim, ela acaba aí sendo um conjunto de critérios
que é muito utilizado para avaliar a responsabilidade e a sustentabilidade dentro da empresa ou de um projeto em si, né, dentro desses 3 pilares. Então, a gestão sustentável, a gente pode tratar aí como um pilar estratégico dentro da empresa, utilizando o ESG, né, a aplicação do ESG dentro da empresa. Então, falando um pouquinho o que é cada um, de forma, aqui mais rápida, e depois a gente vai ver uma forma mais detalhada sobre cada um. Quando a gente fala de ESG ambiental, a gente fala de redução de recursos, a gestão, desculpa, de recursos, reduzir resíduo, né, trazendo para a sustentabilidade ambiental. A governança, ela trabalha mais a transparência, a ética e a conformidade de uma forma que venha garantir práticas transparentes dentro da empresa, conformidade legal, integridade nos processos, e o social, que busca, garantir a segurança da saúde, direitos trabalhistas, a inclusão, tá, focando aí no impacto sobre pessoas, comunidades. Então, abordando um pouquinho mais a fundo sobre o pilar ambiental. O ambiental, ele foca mais, como eu disse anteriormente, no impacto que a organização causa no meio ambiente, né, com os aspectos como emissão de gases de efeito estufa, uso de energia e fontes renováveis, gestão de resíduos, preservação da biodiversidade, por exemplo, né, eficiência de uso e recursos naturais, como a água, solo, enfim. Ou seja, dentro dessa dimensão ambiental, o ESG, ele busca o quê? Avaliar se o projeto, e quando eu falo de projeto, não é o desenho que a gente costuma ver dentro da engenharia, né? O projeto é como um todo. A gente pode ter um projeto de vida, um projeto para viajar, né. Então é desse tipo de projeto que a empresa, aquele objetivo que a empresa visa, almejar, visa alcançar. Então, dentro da dimensão ambiental, o ESG ele avalia, então, se esse projeto, né, ou a empresa como um todo, vem contribuindo para a redução de impactos negativos, ou como uma emissão de carbono, se de fato vem adotando práticas que venham proteger o meio ambiente, descarte, enfim, vários fatores que são voltados diretamente ao ambiental. Nós temos o pilar social, né, o pilar social, ele vem tratar do impacto diretamente com as pessoas e na sociedade. E ele inclui as condições de trabalho, né, de forma segura e de forma saudável. Vai incluir a diversidade e equidade, né, a inclusão, né, que a gente fala aí que é o DI, o respeito aos direitos humanos, que isso vem se abordando, né, tem sido uma pauta muito grande de uns tempos para cá, equidade e respeito aos direitos humanos dentro da empresa, né, relacionamento com a comunidade local. Então, cada vez mais existem projetos que a empresa busca ter um impacto social regional, né, dentro ali de onde ela atua ou aonde ela pode alcançar, e o engajamento de stakeholders, né, ou daquelas pessoas interessadas. Então, nesse eixo social, né, nessa dimensão, a gente observa como a empresa vem tratando os seus colaboradores, né, a comunidade, se há de fato um respeito à diversidade e à equidade dentro da empresa e no projeto que a empresa aborda, e verificar se esse aspecto é essencial para projetos que de fato geram valores real às pessoas, né. Então, a cada dia mais as empresas vêm buscando essa valorização social dentro da empresa. Como um outro pilar,
né, a terceira dimensão do ESG, que é a governança, ela se refere à estrutura da gestão, né, a ética e a transparência que a organização traz. Então, dentro dessa transparência, dentro dessa estrutura de gestão, que haja uma boa conduta ética, combate à corrupção. Então, a gente tem visto muitas empresas trabalhar fortemente, principalmente na conduta ética, né, e moral, transparência nas decisões, conformidade com leis e regulamentos, equidade, por exemplo, na administração, estrutura de conselho de administração, enfim, né. A governança, ela vem sendo o pilar que sustenta os outros 2, né, então por isso que ela está aí na base, ela sustenta a o ambiental e o social, porque se você não tem uma boa conduta ética, combate à corrupção, não tem como equilibrar as outras 2 dimensões. Então, é sobre ética, transparência, processos bem estruturados, para garantir que esses compromissos ambientais e sociais sejam de fato cumpridos, né. Então, a governança ali, ela traz no nome, governo, né, então um governo de forma clara e eficaz. E esses riscos, né, regulatórios, são menores quando a gente tem a adoção do ESG dentro da empresa, né. Aqui de uma forma bem rápida e geral, tudo aquilo que a gente já falou, então a dimensão ambiental, o foco, meio ambiente, né, impacto diretamente no meio ambiente, gestão de resíduos, eficiência, enfim, ao social, que é a relação diretamente com os colaboradores, diversidade, inclusão, e a governança é a estrutura de tudo isso, de forma ética, trazendo aí transparência e a gestão de riscos. Ah, sim. Bom, eh, dentro das empresas, né, além de adotar as boas práticas, ESG, o que acontece? Utilizando essa boa prática, o que vai gerar para a empresa? Qual vai ser o benefício para ela? Uma melhor reputação, ter uma resiliência dentro de alguns grandes desafios, que isso é frequente dentro da empresa, de um projeto, né. A atração de investidores conscientes, então se você tem parceiros, você tem stakeholders alinhados ali ao seu propósito, né, alinhados ao seu ao seu valor, né, ao valor da empresa. Então no projeto, isso significa aplicar de forma planejada, uma execução eficaz e uma entrega, limpa, né, uma operação limpa. Bom, aí só uma frase que acho que ficou bem legal, que o ESG ele não é apenas uma tendência ou um modismo, porque a gente tem, escutado muito falar sobre, né, o ESG. Inclusive ontem mesmo eu estava passando pela Globo, dificilmente assisto TV, canal aberto, e ontem eles estavam comentando sobre a Globo, da aplicação do ESG. Então, assim, a mídia vem trazendo muito forte o ESG, só que não é apenas uma tendência, não é um modismo, é um modelo de fato para uma gestão acontecer, né. É acontecer de forma que a gente enxergue riscos, né, crie oportunidades ou enxergue oportunidades e, além de tudo, haja uma boa prática de sustentabilidade dentro do projeto, né. A responsabilidade social e da integridade de todos ali, envolvidos no projeto e na empresa. E a gestão sustentável, né, como a gente está falando aqui de gestão sustentável, ela também é pautada por normas e diretrizes, claro, né, sempre. Aqui eu trouxe 3 exemplos, a gente tem inúmeras normas e diretrizes,
Eu não vou me aprofundar em cada uma delas de forma muito extensa, porque acho que poderia ter uma apresentação para cada norma e diretriz e renderia muita discussão sobre isso. Mas eu trouxe aqui 3 grandes normas e diretrizes que atuam diretamente ao ESG, né, e outros compromissos sustentáveis dentro da empresa. E uma delas é a ISO 14001, né, que é o Sistema de Gestão Ambiental. A gente tem aí a Global Report Initiative, que é o conjunto de diretrizes internacionais, e a Pacto Global da ONU, né, que traz o compromisso aí com os direitos humanos, trabalho, meio ambiente. Então, eu vou trazer uma pincelada em cada um, porque é muito importante a gente entender o, a diretriz, né, de cada norma e a importância dela dentro da gestão do projeto. Então, aí a ISO 14001, trazendo o sistema de gestão ambiental como uma norma internacional, estabelecendo aí os requisitos de implementação dentro do sistema da gestão ambiental, ela ajuda a estruturar as práticas ambientais, né, do projeto, com foco principalmente a prevenção da poluição, melhoria contínua e, além de tudo, ela é muito útil na fase de execução e operação, porque ela estabelece controles ambientais de forma eficaz, né. Então o objetivo maior da 14001 aí é ajudar essas organizações a melhorar cada vez mais o desempenho ambiental, a mitigar, resíduos, a mitigar, emissões, enfim, tudo aquilo que causaria um impacto ambiental, né, diminuir esse impacto ambiental, cumprindo as obrigações legais e atingir os objetivos ambientais. Falando um pouquinho da Global Report Initiative, eh ela, como eu disse anteriormente, o conjunto de padrões, né, de relatórios de sustentabilidade, e e esses padrões, eles são muito usados por empresas que precisam prestar contas aos stakeholders, né, aqueles, de interesse. Então, em projetos, eles ajudam a medir e comunicar resultados sustentáveis de forma, eh, de que haja credibilidade, né. Então esses padrões, eles são conjuntos das diretrizes e criados para auxiliar as empresas a relatar esse desempenho ambiental dentro, né, do ESG, ambiental, social e governança. E esses padrões, eles têm 3 principais divisões, aqui eu posso dizer, que é o padrão 1, 2 e 3. O 1, ele é um fundamento que explica praticamente os princípios, estrutura e relatórios. Aí a gente tem o 2. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas vale falar, eh, a divulgação geral, né, informação sobre a organização, governança, ética, prática de contratação, enfim, é um dos pilares. E também a gente tem o terceiro, que é o GRI 3, que é temas materiais. Então, ele define como a empresa identifica esses impactos mais relevantes, como emissão, igualdade, resíduo. E esses padrões, eles são focados nos impactos ambientais, sociais e econômicos, né, mais comuns, como, por exemplo, energia, emissão de gás de efeito estufa, saúde e segurança do trabalho, treinamento, educação, tributação. E falando um pouquinho do Pacto Global da ONU, né, é é uma iniciativa com os princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho e meio ambiente. Então, dentro da ONU, a gente possui as ODSs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje nós temos 17. Dentro da gestão de projetos, nós podemos considerar 10 que podem se integrar melhor, né. E ele funciona como que funciona, né, o Pacto Global, qual que é a conduta dele? Ele é uma bússola, a gente pode dizer que ele é uma bússola dentro da empresa,
porque ele lembra, né, nos faz lembrar que um projeto sustentável vai além da ética, também uma construção de valores, respeito aos direitos humanos e ao planeta como um todo, né? Então, lá em 2015, a ONU lançou os ODS, né? E que são vinculadas a uma agenda global, que eu acredito que a maioria saiba, que é a Agenda 2030, né? Que é voltada para erradicar a pobreza, proteger o planeta, garantir paz e prosperidade e, e outros itens. Então, esse pacto global, ele passou a ser um principal canal entre as empresas e esses objetivos sustentáveis, incentivando que elas se comprometam diretamente com as metas globais, né? E transformem os ODS em ações práticas dentro do projeto. Então, fazer valer a pena todo o trabalho e fazer andar essa engrenagem, né? Trazer valor para a empresa e a ação, né, dessa prática. Então, e, e de forma que ela venha, como eu posso dizer, é, incentivar que a empresa relate seus avanços de forma transparente, via o, por exemplo, o GRI, né, que a gente falou, ou o SASB, entre outros relatórios. Então, a empresa relatando, né, colocando ali nos seus relatórios sustentáveis tudo aquilo que ela vem trabalhando, isso, além de trazer visibilidade, claro, para a empresa, mostra o seu comprometimento, né, com o Pacto Global, com a Agenda 2030 e também com os objetivos vinculados aí aos princípios dentro da empresa. Falando ainda da gestão de projeto, eh, essas normas, né, essas diretrizes, a gente consegue não apenas planejar e executar projetos mais sustentáveis, mas a gente também consegue comprovar os resultados que a empresa traz, né? Então, isso dá um respaldo técnico muito grande para a empresa, né? De forma ética, estratégica e que a empresa vem construindo ao longo do tempo, né? Então, isso é legal que fica bem visível, né? Então, a sustentabilidade, ela passa a ser um valor mensurado, né, e não só um discurso. Então você consegue ter ali os dados, né, da empresa, todas as ações. Então, dentro da sustentabilidade do projeto, a gente pode dizer que existem fases, né, dentro do projeto sustentável, dentro dessa gestão. Perdão, então a gente parte da iniciação, planejamento, execução e encerramento. No planejamento, a gente usa ferramenta como a CV, por exemplo, matriz de materialidade, seleção de fornecedores sustentáveis, né? Enfim, eu vou falar um pouquinho de cada um para a gente entrar um pouquinho mais em detalhes. A partir ali da iniciação, né, do projeto, a definição das metas ESG, os parâmetros de sustentabilidade, o que que pode ser feito nessa fase, né? Como a gente pode trabalhar. Então, uma avaliação, por exemplo, de viabilidade socioambiental do projeto, uma inclusão dos critérios ESG na análise de stakeholders, tudo isso vai criando mensurações, né, dentro do projeto. A identificação preliminar de riscos ambientais e sociais, tudo isso a gente pode ir colocando dentro do relatório. Então, nessa fase, é essencial, é primordial entender se o projeto é sustentável desde a raiz ou não. E isso inclui avaliar impactos futuros, ouvir as partes interessadas, garantir alinhamento com política, ESG da organização, enfim. Já no planejamento, a gente tem ali a aplicabilidade, né, das ferramentas, e uma delas muito utilizadas é o ACV, que é a análise de ciclo de vida, que vai da análise desde o início do projeto até o final dele, né? Então, essa análise, ela
trata basicamente o quê? De uma avaliação dos impactos ambientais dos produtos ou de um processo, né, que desde a origem até o descarte ou até a finalização desse processo. Já a matriz de materialidade, ela prioriza os temas ESG mais relevantes para os stakeholders e para o projeto, né. E os critérios para fornecedor, por exemplo, sustentável, que é também uma ferramenta, utilizada, é seleção com base em práticas ambientais e sociais, por exemplo. Então, o planejamento é onde a gente, né, como empresa, consolida o compromisso com a sustentabilidade e a análise de ciclo de vida, ela, por exemplo, ela ajuda a entender onde estão esses maiores impactos ambientais e conseguir mitigar, né, trazer ali melhorias, identificar, um gap, identificar um uma falha e poder agir ali, né. E já a matriz, por exemplo, ela garante que o projeto dialogue com as expectativas de stakeholders, internos e externos, por exemplo, né. Aí na execução de né, da a parte de execução do projeto, a gente pode monitorar, né, as emissões, recursos, segurança, conformidade social. E uma prática-chave, assim, que eu posso dizer de execução é acompanhamento, né, de KPIs ambientais e sociais, um treinamento com a equipe, por exemplo, sobre essas boas práticas sustentáveis, né, mostrar, sempre os valores da empresa em relação a essas boas práticas, quais elas são, o controle de uso de recursos naturais dentro da empresa, água, energia, material, até mesmo dentro de um escritório, não precisa ser uma grande empresa, isso é possível até dentro de um escritório, né. Eh, Gestão de resíduo, por exemplo, numa obra, num canteiro de obra ou dentro de um ambiente de produção, enfim. E como um exemplo de KPI, né, exemplo de indicadores de KPI, a gente pode ter ali consumo de energia, emissão de CO2, frequência de acidente de trabalho, inclusão de grupos, enfim. Aí durante essa execução, é é muito importante, e acho que é necessário, se eu posso assim dizer, sair do papel, né, não ficar apenas, numa publicação, num exemplo, mas ela ser aplicável de fato, essas boas práticas, né. Porque muitas vezes a gente vê, no papel essas execuções e não são executadas, né. Então é muito importante que ela venha a cumprir, né, o seu papel. E o uso de indicador é essencial para que venha a ter esse monitoramento e desempenho e corrigir o rumo, né, quando for necessário. E é aí que a gente vê os resultados do ESG, se materializando, a cada dia, né, sendo aplicado a cada dia. Eu não fiz o encerramento, né. E ali para avaliar esse desempenho, essas lições, né, benefícios gerados, eh, o que é bacana, né, fazer a construção do relatório, né, executar esse relatório, apresentar o relatório SG do projeto, com os dados comparativos, evidências, reunir todo esse aprendizado e propor as melhorias para o projeto, pra até para os projetos futuros, né. Avaliar aí o legado socioambiental, deixado. Então esse encerramento sustentável é mais do que integrar o escopo, né. A gente pode falar que é de forma que avalia os impactos gerados na empresa, no projeto, e que pode ser feito aí, a melhoria. E como esse projeto visa contribuir para os objetivos maiores da organização e da sociedade como um todo. E então, a sustentabilidade, né, em projeto, ela integra essa preocupação ambiental, social, econômica em todas as etapas. Então, do ciclo de vida do projeto, do início ao fim. Então, sempre
há essa integração, né, da preocupação ambiental, social e econômica. Então, essa concepção e planejamento, ela envolve, então, reduzir os impactos, promover relação ética social, buscar eficiência também econômica, né, e eficiência de gestão, né. Então, quando a gente aplica as práticas sustentáveis em cada fase do projeto, a gente constrói resultados melhores, projetos, que resistem um tempo maior, né, atende às exigências do mercado, às mudanças regulatórias, às exigências regulatórias, né. Então a sustentabilidade no projeto, dentro desse contexto, ele se torna aí uma grande vantagem competitiva, né, e uma ferramenta estratégica também, dentro da empresa. Então, finalizando aqui a minha fala, quando aplicamos a prática sustentável em cada fase do projeto, a gente constrói não apenas resultados melhores, mas também projetos que resistem ao tempo, como eu disse antes, né, e de fato, faça acontecer, né, uma mudança, palpável dentro do projeto, dentro da empresa e que seja, aplicada aí, demonstrando inclusive a outras empresas sendo um grande exemplo, né, e se tornando competitiva cada vez mais. E aí fica uma reflexão, para nós, como o meu projeto, né, o meu próximo projeto, né, ou o projeto que eu venho trabalhando, pode gerar mais valor ambiental, social e ético. Ó, tocou o sinal aqui. Oi, Muito bom, Camila. hein, dona Camila? Desculpa, André. Não, Olha, vai aí. até tocou o sinal aqui, desculpa. Posso te fazer uma pergunta? Ai, pode, é o medo. Nada, imagina. Dentro do meio da área técnica, né, do É. qual todos nós fazemos parte, Uhum, é muito comum que as pessoas não dêem o devido valor a isso. E no uhum, final falam, isso é balela, não vai dar nada, tal. E eu acho que um dos motivos pelo qual a gente ainda não conseguiu construir essa cultura é porque a gente ainda não conseguiu, de uma maneira muito direta, linkar tudo isso com algo mais tangível, que é, por exemplo, quando eu falo da durabilidade de um projeto, eu estou falando do aumento de ciclo de vida dele, você falou muito sobre sim, isso, eu estou falando de economia de custos, eu estou sim, falando de um projeto mais rentável, mais econômico para mim. Quando eu sim, falo da melhoria do ambiente profissional, eu estou falando de menor rotatividade de funcionários e, exato. consequentemente, maior manutenção da expertise do negócio. O que eu queria te perguntar é o seguinte: que tipo de práticas você já viu que auxiliem as empresas e os projetos a tornarem tangíveis essas soluções? E na mesma linha, os resultados já estão sendo oferidos? A gente já tem indicativos para mostrar, ó, isso aqui funcionou super bem, pô, aquilo nem tanto, tem que ser repensado. Eu queria uma visão tua da aplicação disso nesse nosso mercado, que é um mercado muito cético. Uhum, sim. O que eu tenho, assim, um pouco, né, da experiência que eu tenho e que eu vi, eh, pautada no ESG, né. Por exemplo, o compliance, que a gente fala muito sobre ele. Então, é algo que vem se abordando muito, né, de uns tempos para cá, valorizando ali as pessoas, a integridade, né, eh, inclusive, reduzir, como que eu po qual o termo que eu posso utilizar aqui? Tá gravando? Barganhas entre Tá gravando, mas empresas, aqui pode falar o que você quiser. né. Então reduzir essas compras aí, não não amigáveis, vamos dizer, né. Então o compliance acho que é um dos pilares que tem ajudado a empresa a se tornar melhor, mais séria nisso, né. Eh, Agora numa aplicabilidade, por exemplo, para funcionários, eu tenho visto também de uns tempos para cá,
as palestras esclarecendo para os funcionários a importância, né, que ele também faz parte, porque o que acontece? O funcionário dentro de uma empresa, ele acha que ele está ali só cumprindo o horário dele e que ele não colabora com nada. Ele só está cumprindo o papel dele como um produtor de algo, Infelizmente, isso é muito comum. E né? te digo uma coisa, tá? Falando, puxando um pouco da sardinha da Baruf. Felizmente, a Baruf eu acho que não tem essa cultura. As pessoas aqui se sentem, elas entendem onde elas estão Sim, inseridas, mas o sim. nosso mercado não tem essa prática. As pessoas estão Não, lá carimbando papel mesmo. sim, exatamente. Então, quando a empresa ela traz, né, para o funcionário, você também faz parte dos nossos princípios e valores, você está construindo a empresa junto com a gente, faz o colaborador entender o que ele também é uma peça importante nessa engrenagem, para que essa engrenagem funcione muito bem, né. Então, se eu tenho uma boa prática, a empresa vai funcionar bem. Um relógio, ele para de funcionar se uma pequena engrenagenzinha dá errado, né. Um computador, se uma peça é danificada, você não consegue utilizar. Então, cada peça é importante. Então, isso é bacana as pessoas entenderem. Lógico, é meio que um trabalho de formiguinha, né, porque a a cada dia que passa, as pessoas parecem que elas são muito mais individualistas e elas não estão nem aí com É verdade. o impacto que elas causam, porque o que eu faço impacta na vida do outro, né. O meu serviço impacta no serviço do outro. E isso também é sustentabilidade, porque se eu demoro para produzir e o meu colega está esperando o meu trabalho ser finalizado para ele concluir o dele, eu estou gerando um custo para a empresa. E onde está a sustentabilidade nisso, né? Eu até ia te dizer, desculpa do barulho, é que minha família tá. Eu tenho Não, três cria imagina. aqui em casa, tá? Além da esposa, tal, a mozona aqui. Mas o que eu ia comentar é assim, ah, eu tenho uma criazinha aí Tem também. uma. Esse é meu. Que legal. Isso que você falou é muito interessante, porque isso é uma visão muito objetiva, muito clara, muito tangível. Sim, Mas as pessoas talvez não tenham um nome para dar para isso. E talvez a gente passar a dar um nome certo ajude a estabelecer esse vínculo. sim. Eu acho que impor isso cada vez mais, deixar claro. Quando a empresa ela deixa clara para todos os colaboradores, né, essa importância dessa gestão colaborativa, né, se assim eu posso dizer, esse trabalho colaborativo, eh, ajuda na sustentabilidade da empresa como um todo. E isso é bom para mim, porque se a empresa está andando bem, quer dizer que eu vou continuar nela, né. Então isso tem um impacto. Se a empresa onde eu trabalho está tendo visibilidade, poxa, isso é bom, eu também estou tendo. É verdade, no final isso é um ganha-ganha, né? Eu acho Sim, que sim. o que eu penso sempre é como levar isso, né? A gente está falando por exemplo, do ambiente público, né? Para uma obra pública. Imagina uma obra de grande vulto, aquelas que temos, vamos falar, 1.000, 2.000 funcionários. Sim, Como é que eu faço aquele cara que está carregando o cimento para o outro cara jogar o cimento, entender que ele de alguma maneira interfere no resultado daquela operação e que é. se ele falhar, a falha dele acaba prejudicando o colega, que acaba prejudicando a empresa, né? Mostrar essa cadeia de consequências. Mas é muito interessante isso que você falou sobre isso já existe. A gente talvez só não esteja relacionando do jeito certo. É, é, eu Legal, muito acredito que obrigado, sim. Camila. Imagina, eu que agradeço. Viu? Eu vou falar, meu, é tanta coisa que eu tenho, que eu fui pensando enquanto você foi falando, Camila, que eu não sei nem se eu vou fazer uma pergunta. Eu vou lembrando das coisas aqui que eu fui pensando, e aí Uhum, fica como reflexão aqui também para a gente trocar ideias a respeito aqui, tá? Você falou de uma coisa no começo que eu achei super importante, né? Porque a gente entende as iniciais do ESG, mas eu nunca tinha visto um ponto em que você coloca a governança como base de tudo. Nunca uhum, tinha percebido isso, tá? O que é governança? É só você cumprir o que você combinou. exato. Ó, a regra é essa aqui. Você gosta? Gosta. Ah, a gente está vendo que isso aqui é uma coisa que vai fazer bem para o ambiente que a gente está, que vai transformar aquilo que a gente vive no dia a dia para melhor.
sim. Você entende isso? Entendo. Então vamos combinar que daqui para frente a gente vai fazer assim. Meu, se todo mundo Isso, fizer certo, que é a governança, e fizer o que está combinado, você vai no caminho certo. exato. Mas às vezes a pessoa está dentro do ambiente da empresa e a gente trabalha num segmento que, nas obras de porte, do porte que a gente estuda e que a gente visita, você tem boas práticas, você tem um ambiente controlado de segurança do trabalho, de controle de meio ambiente, de descarte de resíduos, né, de prestação de contas daquilo. Então, assim, isso já é uma prática. Mas a pessoa sai dali, vai para casa e esquece, não faz Esquece. aquilo que ela faz no dia a dia do trabalho dela. Entendeu? Então, assim, a governança dela em relação às práticas só funciona naquele ambiente que está forçando ela a fazer. Uhum, Como é que você transforma isso, entendeu? Então, aí eu começo a pensar, pô, isso é um desafio cultural, é um desafio de educação, de aprendizado, que a sim, pessoa precisa praticar sempre coisas boas para ela sim. transformar o ambiente, porque quando o ambiente melhorar ao redor dela, ela vai acostumar com ele e não vai querer mais aquele que ela vivia antes. Exato, exatamente. Entendeu? Você não pode comparar uma é a mesma coisa, ó, vou comparar um quarto, pode ser quartos iguais. Os mesmos os móveis, a mesma disposição. Um está mais organizado, um está mais limpo, um está mais arrumadinho, mais bem cuidado, o outro está bagunçado. Na hora que você entra no que está arrumado, você fala, pô, mas Ah, aqui é muito melhor para mim, sim, não é? Então, assim, às vezes as pessoas não entendem que fazer essa diferença está na mão delas mesmas. é. Mas sabe o que eu E aí, costumo dizer? Desculpa te cortar. Camila. Eu não tenho como dividir a Camila que trabalha, a Camila mãe, a Camila professora, a Camila, sabe? Eu sou uma única pessoa dividida em funções, mas a minha prática, a minha ética, né, os meus princípios, eu vou carregar em todos os pilares, eu vou carregar por onde eu for. Então, talvez as pessoas precisam enxergar isso, que elas não têm que usar máscaras onde elas estão, né? Elas têm que ser elas mesmas. Então, sim, se eu estou no meu ambiente de trabalho e eu gosto do meu quarto arrumado, da minha casa arrumada, o meu ambiente de trabalho também tem que ser também tem que ser. organizado, o meu projeto, né, a minha desenvoltura também tem que ser organizada. Pois é, mas isso eu acho que talvez o maior desafio que tem para a gente transformar de verdade uma cidade, um país, o ambiente nosso, porque a pessoa no ambiente de trabalho dela, que é um ambiente controlado, vou jogar um papel, vou jogar no lixo. Uhum, Vou deixar no chão, vou pegar, vou jogar no lixo. Na frente da sua calçada, às vezes a pessoa não faz isso na calçada da frente. é, Eu chego aqui, às vezes tem um papel no chão, não fui eu que joguei na rua da minha calçada. Eu pego, jogo no lixo, uhum, que quando for o lixo para a rua, pro caminhão coletar, eu sei que ele vai para o lugar certo. E que se eu deixar aquele papel ali na calçada, o primeiro dia que chover, ele vai para a drenagem, vai para o sim, rio, e o problema vai voltar para mim de novo. exato, e a gente que vai pagar por isso. Entendeu? Mas assim, é tão óbvio É, que mas a gente sabe porque a gente entende todo o processo, do começo ao fim, consegue enxergar e consegue ver que as coisas estão na sua mão, é a decisão de como fazer, né? E uhum, aí eu acredito que o desafio para as pessoas, né, para a gente sair da governança, né, ir para o social, ir para o ambiente como um todo, então as pessoas uhum, precisam primeiro respeitar saber o que é sim, certo, né? sim, Segundo, respeitar as regras, respeitar uns aos outros, aí sim a gente vai ter um ambiente melhor, sim, né? Que você vai construir coisas melhores, construir coisas mais duradouras, usufruir dos ambientes de uma maneira mais responsável, sim, sustentável. Meu, mas é tão difícil você colocar isso na cabeça das pessoas, é muito difícil. é, Então, eu tem que acho que, ser. assim, só concluindo assim, o que que você faz, né, para isso dar certo, na minha cabeça? Você ser constante, né? Você comunicar constantemente. É Sim. assim, assim, assim. Você fez Embutindo os isso. valores, né? Controlar isso, transferir os valores. Só É, controlar sem explicar o porquê, ou se a pessoa. Não é explicar, né? A pessoa entendeu o porquê, sim,
Às vezes você explica, a pessoa não entende. Então a eficiência está nele entender, né? Não sei como é que ele entende, sim. como é que ele vai entender, mas assim, você controlar e criar um ambiente para que ele entenda o porquê, ele vai carregar esses valores quando ele estiver longe de você. É. Então, o desafio todo é realmente você criar esse ambiente de fixar esse conhecimento, né? Fixar essa visão que vai gerar um comportamento. Eu acho que é Sim. mais. É um desafio maior, né? Esse eu vejo que é o desafio. É. Eu também acredito, porque você, como empresa, atender uma regulamentação, né, técnica, é mais fácil, né? Sabe Agora, que. Oh, desculpa. imagina, pode falar. Tem uma coisa que eu penso quando isso que o André falou, que é, é uma, é uma, é uma apropriação cultural, né, que a gente está falando. É. Então, assim, não é uma mudança que vai acontecer fácil e nem a forceps. Não adianta você botar um selão. Aqui temos ESG, pau, nossa obra é top. Não adianta. Essa mudança, ela vem de cima para baixo e ela é cultural. Sim. Então, acho que esse ponto, né, que o André falou, pô, eu chego lá, vejo um lixo e recolho. Mas não nasceu do nada. Isso vem Uhum. de uma educação, isso vem da percepção, isso vem da recolhimento, isso vem da percepção de benefício. Poxa, eu limpei o ambiente, logo o ambiente ficou melhor. Uhum. Então, a gente tem que começar, né, pensando no nosso microambiente, criar um ambiente propício ao desenvolvimento dessa cultura, e Uhum. pensando num macroambiente, fazer com que as pessoas se beneficiem junto com a gente dessa melhoria cultural. E aí, numa empresa pequena como a Baruf, talvez a gente consiga fazer isso num tempo menor. Você vai pegar uma grande obra, você nunca vai chegar na plenitude disso. Mas se você conseguir fazer pequenas melhorias, a tua taxa de resultado é muito grande, né? As pequenas Uhum. melhorias, elas têm uma taxa de resultado, às vezes, de 80%, de 90% do que um grande trabalho. Então, muitas vezes a gente vai focar ali só no que é mais necessário e já conseguir um resultado significativo. Sim. É que nem educação, né? É. Ninguém, se você nunca der educação, a pessoa nunca vai ter o interesse. Às vezes a pessoa mais instruída, ela tá tão interessada que ela busca cada vez mais instrução. Sim. Agora a Tem, taxa de crescimento e de aprendizado é. dela é menor, né? A primeira faculdade ela aprende muito, na segunda um pouco, na terceira menos. Na 10ª faculdade ela não aprende tanto, mas ela não deixou de buscar. Ela Uhum. continua fazendo isso. E eu acho que esse exemplo a gente pode trazer para isso que você falou, André. E aí eu junto com o teu link também, cara. Que é, porra, eu vejo uma coisa, eu ajo e eu colho o fruto daquela coisa, né? Uhum. Fazer isso corporativamente é muito legal. Sim. Tem aquela montadora, ai, gente, agora me fugiu o nome, Ó, de carro a gente entende, manda japonesa, aí. Toyota. japonesa, a Toyota. Claro. É. 5S, 6 Sigma, os caras são os melhores. Gente, o que é aquela gestão deles? É top, né? É fantástica. E todos os colaboradores, todos que trabalham ali, eles colhem o fruto daquela organização toda, né? É. Então, eles são um exemplo, assim, fantástico, fenomenal e fora da curva, né? A gente sabe disso. Mas eles são um grande exemplo de que é possível funcionar. Eu De dei um que. exemplo bobo. Meu primo trabalhou na Toyota do Brasil, 14 anos. E a Toyota fechou a fábrica. E aí ele, Nossa. junto com um monte de gente, foi mandado embora, né? Meu primo falou, cara, a maior tristeza dele não era o salário, não era ir pro mercado, não. Falou, cara, era um ambiente muito legal para trabalhar. E quem vinha de outras empresas falava o quanto lá era incrível. Ele falou, eu Uhum. agora vou sair do incrível e vou para as outras empresas. É. É, gente, eu acho que é Pessoal, de pouquinho em pouquinho. é, Não tem muito jeito, É, não. é um trabalho de formiguinha, né? Né? André, vou te dar um exemplo, cara, que é uma mudança cultural implantada na Baruf, que no começo foi bem conflituosa, foi ganhando espaço, hoje está inserida na cabeça de todo mundo, o modelo de SCP. É um modelo que está inserido, as pessoas compreendem, as pessoas querem, as pessoas entendem o todo, entendem naquilo que são parte direta e indiretamente. Agora, essa mudança começou faz que uns 2 anos, 2, 3 anos, As acho. três, né? É, uns 3 anos já. Cara, é uma evolução. O primeiro contrato não foi bom, o segundo, tem gente que não queria aderir, blá, blá. E a coisa foi evoluindo até que hoje a gente já tem sei lá, as pessoas que estão inseridas nesse meio já estão mais acostumadas com isso e já faz sentido. Exatamente. Vamos pensar assim, a sustentabilidade econômica, né?
Exato. É. Que é boa para todo mundo, assim como o crescimento econômico, todo mundo colhe o fruto. Então você coloca as pessoas numa relação de causa e efeito, sei lá, direta, eu diria, né? Mas você sabe que também, ó, pensando numa coisa, não basta um fator só. Você precisa ter a sustentabilidade econômica, você tem que ter a sustentabilidade técnica, porque às vezes Sim. você valoriza e tal, às vezes não tem dinheiro que pague o negócio. Ah, vou colocar mais, eu vou melhorar, vou criar isso e tal, mas assim, pô, mas cadê a organização para aproveitar o conhecimento de todas as pessoas? Uhum. Exato. Ou a comunicação. Cadê a eficiência da comunicação para você ter objetividade em resolver problemas? Exato. Não é? Você cria hierarquias e não sei o quê, e barreiras para lá, barreiras para cá, de decisão. Tá, mas cadê a liberdade das pessoas em decidir o que pode ser melhor para a empresa e a gente não sabe? Entendeu? Será que não tem alguém na ponta da linha com uma ideia incrível que nunca trouxe essa ideia para cima, simplesmente porque É, não se sente apta a isso, né? é todo um conjunto de coisas, né, que você precisa ir organizando, montando e parará, que coisas assim que a gente dorme e acorda pensando, cada dia vai mexendo uma chavinha diferente, né? Vai mexendo uma alavanca diferente, a hora Uhum. que você vê, você já está numa velocidade de cruzeiro que as coisas estão indo sozinhas. Exatamente. É demorado. Ah, e outra coisa, você nunca pode sair do seu caminho. Você tem que fazer eu acho que isso aí até é uma experiência de vida. Coloca uma meta na sua vida e segue para conseguir É. atingir. É. Põe E não objetivo. Se importa o que você não venha, Se não adianta você botar um objetivo lá na frente, e aí você andou, primeiro, não, mas eu acho que está muito distante, eu não vou conseguir, muda o objetivo. Não pode. Perfeito. Perfeito, é verdade. é uma ótima colocação, é isso É. mesmo. Ser Então, aderente, né, àquele caminho criado. para ESG, eu acho que isso faz bastante sentido também. Né? Legal. Camila, gostei muito, viu? Legal. Acho que é fora da temática que a gente trouxe até aqui, até agora, né? A gente trouxe uma temática sempre muito técnica, mas acho que é uma temática que provoca muito a gente. Aí o André ainda me falou, traz algo mais técnico. Aí eu tentei puxar, mas eu fui É que a muito gente, para a gente é gestão, né? desses. A gente é fraquinho, assim. Mas Mas, você trouxe, apesar de não ser um tema técnico de fazer conta, é um É tema técnico técnico porque para empresa, né? você tem técnica para fazer as coisas, inclusive fazer gestão de ESG. Você tem que ter técnica. É, Técnica de comunicar, técnica de programar, de sim. gerenciar, de colher pontos de controle ali, Sim. KPIs, como você tem o utilizado, você está falando, você tem que ter indicadores. Se você não tiver indicadores, você não sabe se você está melhorando ou piorando. Como é que você vai fazer? é isso mesmo. Né? Mas eu adorei, gente, adorei participar, foi muito legal. Muito bom, tá vendo? Ó, a gente zoa, né? Fala que vai ser trote, vai não sei o quê. Mas Fazer é um monte de pergunta legal. difícil aqui é de boa. Não, foi bem legal. Sempre que precisar, eu estou disposta aí a colaborar. Muito Legal. bom. Legal, muito feliz de ter participado. Obrigado, Camila. Foi um prazer ter você aqui também. Eu que E agradeço. valeu, foi show de bola.